Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, neste momento ímpar, histórico, na vida da congregação presbiteriana em Divino, que a partir de hoje se torna igreja. Depois de tantos anos, aprove a Deus, a sua soberania, graça, misericórdia, nos conceder esse privilégio de nos tornarmos igreja, jurisdicionada agora pelo presbitério Vale do Caparaó. Eu quero neste momento dar as boas-vindas a todos que nos visitam. Eu quero convidar para compor aqui a mesa a comissão especial designada pela comissão executiva do PRVC para a organização desta igreja. Eu convido aqui o secretário executivo, já está conosco aqui, reverendo Nicodemos Pinheiro Júnior, o secretário da comissão, reverendo Jarbas Rodrigues de Sales, está ali, o presidente do PRVC está aqui conosco, o presbítero Décio Alvim Cancela. Convido ao tesoureiro do PRVC, Renato Tomás Guimarães, para que tome a frente aqui conosco, e também membro desta comissão, o presbítero Jefferson Queiroz, para que assuma aqui a frente conosco. Quero também convidar aqui os pastores que compõem o nosso presbitério, e são vários pastores. Eu quero chamar aqui o reverendo Jonas Allen, para que tome a frente conosco, reverendo Edson Simões das Neves, reverendo Walter Júlio Moreira, reverendo Antônio César Alves do Carmo, reverendo Flávio Gerard e outros pastores do presbitério que se encontram, que por gentileza podem vir aqui. É um momento tão importante, queremos a presença de vocês aqui. Quero destacar também a presença aqui da nossa irmã querida Maria Antônia Queiroz dos Reis, presidente da Sinodal de Safes, está conosco aqui, seja bem-vinda. Também a Vivian Emerick, presidente da Federação de Safes do PRVC, se encontra conosco aqui também. Há vários pastores, há também o pastor Vanir da Silva, lá de Miracema, que se encontra conosco, né? E o local aqui já está todo ocupado, mas sinta-se bem no nosso meio, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E quero também agradecer a todos os presbíteros presentes do nosso presbitério, das nossas igrejas, que se encontram aqui. Inclusive, quero destacar também a presença do Welizer Nakar, segundo secretário de Atas, Sinodal Trabalho Masculino. E também aos membros da primeira igreja de Carangola e as demais igrejas que se encontram aqui. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco nesta data histórica da nossa igreja. Nós vamos, o reverendo Edmar também está aqui, pode vir à frente. Está aqui conosco o reverendo Ronérgio, está também o Theo, que foi pastor, né, desta congregação, e que bom ter vários pastores representando aqui o nosso presbitério, e também vários presbíteros. Nós vamos, meus amados, fazer uma oração. Hoje é um momento festivo, alegre, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos, neste momento, ter uma palavra de gratidão a Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, e Ele que nos concede esse privilégio de tornarmos igreja organizada. E para esta oração eu convido o reverendo Ronérgio para que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Coloquemos de pé e vamos orar. Senhor, grande é o teu nome e muito digno de ser louvado, porque o nome do Senhor está acima de todo nome. Por isso nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela organização desta igreja. Igreja esta, ó Deus, que funcionou durante tantos anos como congregação. E agora tem o privilégio
e a oportunidade de ter no hall de uma igreja organizada. Louvado seja o teu nome pelos nomes que compõem esta igreja, os teus servos como membros. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos manifestadas aqui, ó Deus, porque o Senhor tem realizado esta obra. É uma obra de vitórias. É uma obra, Pai, que tem demonstrado o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem preocupado com o teu reino. E esse reino tem sido um reino vitorioso. Por isso nós, ó Deus, podemos erguer as nossas vozes e dizer aleluia, porque o Senhor tem nos dado vitórias. Louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por todas estas bênçãos. Assim nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também agradecer aos pastores, da nossa cidade, que se encontra aqui, o pastor Alberto, que está conosco. Ele é presidente do Conselho de Pastores aqui em Divino, Ministério Madureira, e os demais pastores que estão presentes. Que Deus os abençoe e sinta-se bem em nosso meio. Vamos ainda, queridos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao verso de número 20. Esse é um texto muito oportuno para este momento. Mateus, capítulo 16, o verso 13 ao verso 20. Eu convido a igreja que participe da leitura comigo. Vamos fazer essa leitura alternada, mesmo assentados. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Verso de número 16, leiamos mais uma vez. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E graças a Deus, que a igreja de Cristo, ela é uma instituição divina, humana, e ela está respaldada na base da igreja, no cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E é por isso que tudo que sobrevém sobre a igreja, tudo que quer romper, destruir a igreja de Cristo, não tem êxito, porque a igreja está fundamentada na pessoa de Jesus. É Ele que é o cabeça, é Ele que dá o crescimento, Ele é o Senhor da igreja, é Ele que institui a sua igreja, e é por isso que a igreja, ela perpetua de geração em geração, porque ela está debaixo dessa promessa: as portas do inferno não prevalecerão para ela. E a congregação aqui em Divino, teve muitas dificuldades para chegar a esse dia. Foram muitas barreiras, lutas, mas o Senhor da igreja nos sustentou de tal forma que nesta noite Ele nos concede esse privilégio de nos tornarmos igreja organizada para a glória do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. E nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar com bastante fervor, com bastante alegria, o hino de número 3, intitulado Culto à Trindade. Vamos louvar
ao Senhor com este hino belíssimo que fala sobre a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida da igreja. É por isso que a igreja, ela é uma instituição divina humana, porque ela tem a presença de Deus, dirigindo-a, coordenando-a para a glória de Deus. Hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus espíritos divinos, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, avive-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ainda, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, podemos nos assentar no livro de Salmos, capítulo 100. Eu convido o reverendo Walter Júlio para que faça essa leitura para a gente, Salmo de número 100, e em seguida a nossa congregação em Pedra Bonita, que faz parte também desse novo campo, Pedra Bonita. Depois também teremos a participação da nossa congregação em Conceição. E neste momento, então, o reverendo Walter Júlio estará fazendo essa leitura com toda a igreja, Salmo 100, e em seguida a congregação em Pedra Bonita estará tendo a sua participação. Meu querido, reverentemente assentado como você está aí, vamos ler de forma alternada o Salmo de número 100, hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e dos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Isso. Boa noite, povo de Deus. Nós temos a honra, de poder estar reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Nós
nós trouxemos aqui um pouco do que nós temos feito lá em Pedra Bonita, né? Temos o louvor e temos também a Ana Júlia representando o nosso trabalho com as crianças, né? E hoje ela vai cantar uma música conosco, uma música linda que fala sobre o amor de nosso Deus demonstrado por nós, o amor incondicional. Vamos agora ter a participação da nossa congregação, né, das irmãs lá de Conceição, faz parte do nosso campo, novo campo. A irmã Bruniele e Bruna estarão louvando o Senhor com ele.
para louvar a Deus, né? E o hino que eu vou cantar hoje é sobre a fé, né? Que quem tem fé, né, conhece a Deus, né? Participação da nossa igreja, né? O Léo e o Virgílio estarão aqui louvando o Senhor. Graça e paz, amados. Coloque-se de pé. Vamos adorar ao nome do Senhor, render graças a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que de mim
Seus olhos e cantem ao Senhor. Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença. Cante, igreja. Santos, santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença vem. Mais uma vez. Santos, santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Louvado seja Deus. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu quero mais uma vez, em nome da Igreja Presbiteriana em Divino, agradecer a todos os visitantes. Eu quero aqui neste momento que todos os presbíteros do nosso presbitério, das nossas igrejas, se colocassem de pé, por gentileza, para que a igreja conheça, né, os nossos visitantes. Todos os presbíteros, isso, tem muitos lá fora, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa data tão festiva e histórica da nossa igreja. Quero também destacar aqui a presença dos nossos diáconos. Nós temos vários diáconos das igrejas que compõem o nosso presbitério. Coloque-se de pé, por gentileza, para que a igreja possa conhecê-los. Lá fora, com certeza, tem vários. Sejam bem-vindos nesta data relevante da Igreja Presbiteriana Divina. Quero agradecer também a todos os pastores de outras denominações, né, que estão conosco. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós temos aqui vários colegas de ministério, amigos e irmãos. Eu gostaria que eles se colocassem de pé, que nos visitam aqui, pastores de outras denominações. Está aqui conosco o presidente do nosso Conselho de Pastores, pastor Roberto César de Assunção, meu grande amigo e irmão, está aqui representando os pastores da Cidade Divina. E seja bem-vindo, pastor Roberto. E os demais pastores que sempre estão aqui conosco. E também eu gostaria de destacar a presença de todos os membros da nossa congregação presbiteriana
em Pedra Bonita. Por gentileza, coloque-se de pé os irmãos, que faz parte agora dessa nova igreja. Isso. Eu falei todos, mas está faltando alguns, né? Ou estão lá fora. Mas sejam bem-vindos, receba o nosso abraço também. E também os membros da nossa congregação, da nossa igreja. Daqui a pouco eu aprendo que aqui é igreja, agora não é mais congregação. Os membros da nossa igreja, por gentileza, coloque-se de pé. Que bom aqui divino. Sejam bem-vindos também nossos irmãos, né? Nessa data festiva. Que Deus abençoe a igreja. É composta de vocês. Vocês têm sido grandes servos do Senhor, amigos, companheiros, parceiros nessa luta. E toda a glória do Senhor. Mas nós reconhecemos o empenho e o amor de vocês em prol do meu ministério, em prol dessa igreja. E quero também, neste momento, meus irmãos, destacar outros visitantes de outras igrejas, outras denominações que estão aqui conosco. Coloque-se de pé, por gentileza. Lá fora tem várias caravanas. Que bom estar aqui com a gente, vários irmãos. E também o campo de Conceição, o nosso novo campo também. Coloque-se de pé os irmãos lá de Conceição. Tá ali, e lá fora também vários irmãos. Não esqueci de ninguém, não, né, reverendo? Muito bem. Eu quero, neste momento, antes de passar a palavra, o pregador dessa noite é o presbítero Décio Alvim Cancela. Gostaria que você colocasse de pé. Ele é presidente do nosso presbitério e também presbítero da primeira igreja de Carangola, né? E o presbítero Décio é o convidado nessa noite para trazer a palavra do Senhor. Eu convido para que o nosso querido amigo, colega de ministério, que pastoreou, né, quando era congregação, está nos prestigiando, está na primeira igreja de Caratinga, o irmão Theo, que faça uma oração agora, suplicando as bênçãos de Deus, a intervenção e a ação de Deus neste momento, na vida do presbítero Décio, para que essa palavra possa ser uma palavra iluminada pelo Senhor e que possa atingir profundamente os nossos corações. O reverendo Teodomiro vai orar em prol da pregação. Vamos orar, meus irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé mais uma vez. Vamos colocar a vida do nosso irmão, o presbítero Décio, diante do Senhor, e as nossas vidas também, porque nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Vamos pedir que Deus fale no nosso coração de forma maravilhosa nessa noite, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós estamos maravilhados, como no Salmo 126, a nossa boca se enche de riso, nossa língua de júbilo, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessa congregação e destas igrejas. Nós te louvamos por isso e queremos pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito fale através da tua palavra aos nossos corações e traga uma palavra de ânimo, transformação, confronto aos nossos corações nessa noite, porque nós precisamos de ouvir a tua voz. Por isso nós nos colocamos humildes diante do Senhor e pedimos, fale conosco, fale ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. De trazer a palavra de Deus ao coração de todo este povo que aqui está reunido. Nós temos aqui pelo menos 12 pastores ou mais que durante algum tempo estudaram, fizeram um seminário e são hoje bacharéis em teologia, foram ordenados pastores, que poderiam estar fazendo uso da palavra nesta noite, mas não são somente os pastores, os detentores da palavra. É por isso que a igreja presbiteriana, ela tem esta facilidade de também dar oportunidade às pessoas para trazerem a mensagem que o Senhor coloca no nosso coração. E queria, nesta oportunidade, convidar os irmãos a abrirem um texto muito conhecido de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47.
E os irmãos vão estar acompanhando essa leitura, que será feita por mim em suas Bíblias. Atos, capítulo 2, 42, até o verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo-as, o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, todas as vezes que nós, presbíteros e pastores, obreiros, vamos usar a palavra numa determinada ocasião, e principalmente numa ocasião especial como essa, nos vem logo à mente: qual texto que eu vou fazer a leitura? Em qual texto que eu vou me basear para falar nesse culto de inauguração, de instalação, ou neste casamento, ou nesse batismo? Qual texto nos vem à mente? E quando me escolheram para estar aqui trazendo a mensagem nesta noite, me veio imediatamente o texto de Atos. E muitos pastores aqui usam esse texto, está aqui anotado aqui na minha Bíblia, aqui, o reverendo Flávio usou esse texto no dia 18 de agosto, quase um ano atrás. Modus vivendi. Não é? Algum poder, mas teria tantos outros textos, por que esse texto? Na mensagem vocês vão descobrir o porquê desse texto. Mas, meus irmãos, eu tenho por hábito também, não somente a escolha do texto, mas a escolha de um tema. Acredito eu, e aprendi assim, que toda mensagem tem que ter um tema a ser revelado, a ser ministrado, a ser pregado, a ser ensinado. Precisa de um tema. E o tema desta noite: o que desejamos desta igreja? O que é que cada membro, o que é que cada pastor, o que é que a executiva do presbitério, o que é que nós desejamos desta igreja, desta nova igreja? O que é que se espera desta igreja? Alguém poderia até já estar pensando nisso. O que é que Deus deseja? O que é que Deus espera desta igreja? Será esse então o tema da nossa mensagem? O que é que nós desejamos? O que é que nós esperamos desta igreja que está sendo organizada aqui, agora? Naturalmente, nós temos sempre um desejo no nosso coração. Tudo que nós fazemos, nós temos um desejo de alcançar alguma coisa. Vamos organizar a igreja, mas organizar para quê? Temos sempre esse desejo. E a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma vez que a liderança, uma vez que o pastor, uma vez que os membros desta igreja estejam dispostos a agradar a Deus, Deus naturalmente irá satisfazer os desejos dos seus corações, do nosso coração. Em primeiro lugar, o que desejamos desta nova igreja, em primeiríssimo lugar, é que ela seja fiel à palavra de Deus.
não poderíamos colocar esse item, esta divisão, em outro lugar que não fosse o primeiro, que ela seja fiel à palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler está dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E parece que de uns tempos para cá a palavra doutrina virou uma palavra meio repugnante. Parece que as novas denominações, as novas igrejas entendem que doutrina é coisa de engessar a igreja, que doutrina é algo que já está ultrapassado, mas a doutrina é aquilo que precisa de ser ensinado, pregado nas nossas igrejas. E a primeira coisa que nós desejamos e que Deus espera dessa igreja é que ela seja fiel à sua palavra. Quando nós escolhemos o livro de Atos dos Apóstolos para falar para uma igreja que está iniciando, não é apenas porque é o primeiro livro, a história da igreja primitiva. Atos é a história da igreja quando ela estava ainda nascendo, ainda se estruturando. Não, é porque a igreja de Atos é a igreja modelo. É a igreja em que nós precisamos ler esses textos, ler o livro de Atos e entender que tudo, exatamente tudo que está na palavra de Deus é para nós seguirmos, para nós obedecermos, para nós usarmos como modelo para a nossa vida. E se queremos uma igreja abençoada, uma igreja que seja fiel à palavra, precisamos de nos basear, nos pautar na igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja inaugural, a igreja primeira, a igreja que estava ainda sentindo o bálsamo, o perfume de Cristo, a igreja que estava sentindo e quase que ainda ouvindo a voz do Senhor Jesus. Pessoas desta igreja eram as mesmas pessoas que tinham tido um contato físico com o Senhor Jesus, tinham ouvido a mensagem do Evangelho através da voz, da boca do próprio Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, pastores, presbíteros, igreja em geral, nós não devemos apenas buscar alguns métodos pragmáticos. Método pragmático é aquele método que diz assim: deu certo, cresceu, desenvolveu, então eu vou copiar. Não devemos usar esses métodos na nossa igreja. Só porque deu certo não quer dizer que seja coisa de Deus. Só porque a igreja está com 2.000, 3.000, 5.000 membros não quer dizer que é obra de Deus. Precisamos de acreditar nisso. Métodos pragmáticos. Não existe soluções mágicas para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Existe sim igrejas fiéis e igrejas infiéis. Existem igrejas que são fiéis à palavra de Deus, igrejas que são completamente infiéis à palavra de Deus, igrejas que estão seguindo à risca o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, igrejas que estão seguindo a doutrina dos homens. Só existem duas igrejas, uma que é fiel e uma que é infiel a Deus e à sua palavra. Não é apenas uma questão de marketing, não é uma questão apenas de mídia, não é uma questão apenas de tecnologia na igreja, não é apenas uma questão de nós criarmos método evangelístico explosivo, métodos que vão sendo criados ao longo dos tempos, que vai fazer com que a igreja seja fiel. Igreja fiel é aquela que traz para o púlpito a sua palavra e prega a sua palavra, uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Esta é a igreja fiel, e é esta igreja que nós esperamos que seja a nova igreja de Divino. Essa igreja fiel às Escrituras, ela nasceu do derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali estava nascendo a igreja, sob a influência forte, devastadora, constante, permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo estava descendo para ficar
permanentemente em nós e na vida da igreja. Essa igreja, então, nasce premiada, abençoada, vitoriosa, porque estava nascendo no Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós esperamos desta igreja é que ela seja fiel à sua palavra. Não há igreja verdadeira sem a doutrina dos apóstolos. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, quando Billy Graham ainda estava com saúde forte, pregando por esse Brasil afora, e que ele reunia milhares e milhares de pessoas lá no Maracanã, e que milhares de pessoas se convertiam, a mensagem de Billy Graham era uma mensagem puramente bíblica. E um dia um pastor na minha igreja disse: eu não sei o que eles acham desse Billy Graham, que prega um feijão com arroz da palavra de Deus. Ele não entendia é que Billy Graham tinha o poder de Deus. Ele pregava o evangelho puro, genuíno. Esse é que faz com que as pessoas se convertam. O evangelho puro, não tem que inventar, não tem que acrescentar, não tem que tirar. É o evangelho puro que faz com que as pessoas se convertam. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem a doutrina dos apóstolos, é possível que sejam sociedades religiosas, como está querendo que se tornem o nosso Código Civil. Sociedade religiosa apenas. E às vezes é até agradável as pessoas saírem lá do mundo e virem para um salão, para um lugar chamado igreja. Ali vai servir e adorar a Deus, ali tem paz, ali tem amizade, mas muitas vezes não passa de uma sociedade religiosa, não tem nada de igreja, não se prega a palavra de Deus. Muitas vezes essas pessoas vão ali para buscar emprego, vão ali para buscar riqueza, solução para o seu casamento, vão em busca de bênção, mas não vão para agradar, para servir, para adorar a Deus. Muitas igrejas, hoje, que antes defendiam a verdadeira fé reformada, hoje são redutos do liberalismo teológico. Muitas igrejas buscam um pseudo-evangelho, um evangelho fácil, em busca de resultados rápidos, sem mudança de vida. As igrejas enchem, as igrejas fazem festa, as igrejas pulam, as igrejas fazem de tudo, mas não muda a vida dos seus membros. Continuam do mesmo jeito, continuam nas mesmas práticas, não tem mudança de vida, porque não tem o evangelho que mudaram as suas vidas. Estão atraindo os simples, estão atraindo os desavisados, estão atraindo os sem discernimento, estão atraindo os cansados e oprimidos lá fora, cansados, massacrados pelo mundo. Estão atraindo essas pessoas, oferecendo bens materiais, sem mudança de vida, sem combate ao pecado, sem esperança de vida eterna, um culto a si mesmo. E quantos não saem da igreja dizendo: hoje eu não gostei do culto, hoje o culto não foi bom, como se o culto fosse para agradá-los, como se o culto desta noite estivesse sendo todo organizado para agradar vocês. Não, nós viemos ao culto para agradar a Deus. É Deus que tem que ser louvado, é Deus que tem que ser adorado. Ele nos criou para esse fim, com esse propósito, o propósito de honrar e glorificar o seu santo nome. Meus irmãos, primeira coisa, ser fiel a Deus, a sua palavra. Igrejas que agradam a homens, mas não glorificam a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, desejamos que ela seja uma igreja que ore. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós acabamos de ler, diz assim:
E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que ora. E essa igreja nasceu num momento complicado. Essa igreja nasceu num momento de perseguição. Essa igreja nasceu no momento em que o seu alvo maior, o seu dirigente maior, o profeta, o Messias, aquele que estava anunciando a palavra, tinha sido crucificado, tinha sido morto pelas autoridades, num julgamento vergonhoso, aviltante, apressado. Todas as coisas foram feitas contra o Senhor Jesus, sem direito de defesa, foi pendurado numa cruz, no momento em que a igreja deveria, quem sabe, ter fechado as suas portas, porque o seu bem maior havia se perdido, o seu Cristo, o seu Deus estava morto, aquele que anunciava as verdades estava morto. Essa igreja nasceu sob a égide da ressurreição, porque viram que Cristo havia ressuscitado. Meus irmãos, essa igreja também tinha um grande entusiasmo, e nos diz a palavra de Deus que numa pregação, mais de 3.000 pessoas haviam convertido, e eles começaram uma igreja composta de mais ou menos 120 pessoas. Agora, numa única pregação, 3.000 pessoas se convertem. Uma igreja que estava diante de uma decepção com a morte, depois vem um entusiasmo com a ressurreição e com a prova de que Jesus salva mais de 3.000 pessoas de uma só vez. Uma igreja que nasce num momento assim. Mas a igreja perseverava em oração. No capítulo 1, no versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era uma igreja que orava, tinha um compromisso com a oração. Não há como dissociar, não há como divorciar, não há como separar a pregação da oração. Sem a oração, sem a busca do poder de Deus, sem a busca da presença firme e real do Espírito Santo, não há conversão. É preciso que seja uma igreja que ore. Nos diz ainda que a esposa de Billy Graham nunca ia nas suas pregações, mas ficava em casa de joelhos orando por ele. Uma igreja que ora. A oração é o oxigênio da igreja. Sem oração não tem igreja. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Às 15 horas, eles subiam todos os dias para a oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa de restabelecer os seus momentos de oração. E as reuniões de oração nas nossas igrejas são as reuniões mais fracas. São as reuniões com menos número de pessoas. São as reuniões de oração. E muitas vezes até se muda o dia da reunião de oração com muita facilidade, porque a reunião de oração não é tão importante. Dando as portas, essa igreja tentou se estabelecer em outro local, mas Deus plantou essa igreja aqui, para ser aqui, para louvar o nome do Senhor aqui. Mudamos a igreja de frente para cá, do lado de cá era cafezal, hoje nós temos um bairro, a igreja está de frente para uma rua calçada. Tudo isso vem da mão de Deus, porque é Ele que estabelece a sua igreja, fruto de oração. Meus irmãos, a igreja que nós desejamos é esta igreja que ora. Em terceiro lugar, desejamos que seja uma igreja que zele pelo amor ao próximo e a comunhão entre os irmãos e a comunhão com Deus. Versículo 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão.
e no partir do pão. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que deu até mesmo a origem de sermos até hoje chamados de irmãos. Por que nós somos irmãos? Por que somos considerados, e até de uma maneira meio jocosa, que quando nos chama de irmãos, irmãos são aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, desfrutam dos mesmos bens, da mesma casa, têm o mesmo pai e a mesma mãe, moram no mesmo lugar. Assim deve ser a igreja do Senhor, uma igreja que desfruta do mesmo teto, desfruta das mesmas bênçãos, compartilha os mesmos sentimentos. É a igreja que deve ser, que Deus espera que seja essa aqui. Tinham tudo em comum, cultivavam hábitos comuns, iam ao templo, partiam o pão, tomavam refeições e faziam tudo isso com alegria. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, a igreja não é sinônimo de tristeza. Igreja não é sinônimo de tristeza. Igreja é sinônimo de alegria. A tristeza na vida do crente é uma anomalia. Crente triste, crente aborrecido, crente que vive chateado, crente que fica colocando culpa em tudo, culpa do governo, é culpa do pastor, é culpa do conselho, nunca está satisfeita, é uma pessoa anormal, porque a vida do crente é uma vida alegre, porque eles faziam tudo com alegria, com singeleza de coração. Quando nós vamos nas congregações, na zona rural, quando nós vemos algumas pessoas cantando aqui na frente, ninguém aqui está se exibindo, ninguém estudou canto, ninguém estudou violão, aprenderam tudo para a glória de Deus, e nós agradecemos a Deus por essas vidas. Não há de se questionar. Alguns anos atrás tínhamos um coral lá na nossa igreja, e se questionava muito uma irmã que não cantava muito afinado, e eles questionavam sempre: não, essa mulher não pode continuar nesse coral, tem que deixar essa mulher no coral sim. O coral não é para exibição, é para a honra e glória do nome do Senhor. Temos que deixar todos cantarem no coral, mesmo que não tenha voz muito boa, porque estão ali não é para aparecer, não é para uma demonstração, mas é para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, uma igreja que tinha tudo em comum, recebia bem os que iam chegando. Aqueles 120 pessoas agora tinham que se desdobrar para dar atenção a 3.000 convertidos, a pará-los, a conversar com eles, a discipulá-los, a mostrar as coisas novas agora na palavra de Deus. Agora era uma igreja que estava agora recebendo novos membros. A Bíblia fala que ela era simpática, ela crescia, ela era uma igreja que é simpática aos olhos de todo o povo. Essa igreja que está aqui, ela não pode ser uma igreja antipática, uma igreja que todo mundo passa e ouvir a cara para o outro lado. Não, tem que ser uma igreja abençoada, que serve ao povo, que empresta, que ajuda. Uma igreja simpática ao povo precisa de exalar o bom perfume de Cristo. Só a igreja pode fazer isso. Nenhuma outra instituição no mundo tem o poder que tem a igreja, tem a missão que tem a igreja. Só a igreja pode fazer isso. Só ela foi dada essa missão. Só ela possui o verdadeiro amor. Estivemos falando ontem e hoje falando dentro do carro. Os ímpios também amam, né? Os brutos também amam, os ímpios também amam, porque tem alguns resquícios da criação, da imagem e semelhança de Deus, mas só os crentes verdadeiros, só os crentes em Cristo Jesus têm o verdadeiro amor. É preciso fazer isso tudo de graça. É importante relatar isso aqui.
É importante relatar isso aqui. A igreja precisa de fazer tudo isso, mas precisa de fazer de graça. Não podemos mercadejar o Evangelho. A igreja do Novo Testamento já falava nisso. Mercenários, homens que viviam às custas da igreja, não como nos disse o próprio apóstolo Paulo: o trabalhador é digno do seu salário. Aquele que vive do Evangelho também viva do Evangelho. Mas uma coisa é ser sustentado, é viver do Evangelho, outra coisa é se enriquecer, outra coisa é usar a igreja como meio para ficar rico, para comprar avião, para comprar carro de luxo, para comprar fazendas. Isso é roubar da igreja, usurpar a igreja. E a igreja precisa de fazer tudo de graça. De graças recebestes, de graças dai. Assim que nos ensina a sua palavra. Não permitam que a igreja caia no descrédito. Luiz Fernando, como pastor dessa igreja, não permita jamais que essa igreja caia no descrédito do povo. As instituições podem falir, mas a igreja não. E a Bíblia garante isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a única resposta para o sofrimento do povo, quando ela está pregando Cristo Jesus. Em quarto lugar, desejamos que esta igreja seja uma igreja que adora a Deus. Uma igreja que adora a Deus. Capítulo 2, verso 43 a 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que adorava a Deus, adorava com serviço, adorava com a comunhão, adorava na oração. Uma igreja que adorava a Deus, uma adoração com entusiasmo, uma adoração com reverência, letras que agradam a Deus e não a homens. Será que nós sabemos o que é que nós estamos cantando? Será que as letras que estamos cantando agradam a Deus? Tem alguma teologia nessas músicas? Ou essas músicas estão apenas agradando o nosso ego? Está apenas agradando a nós, aos homens, mas não estão agradando a Deus. Se você está cantando uma música para Deus, tem que ser para agradar a Deus. Como que você vai cantar uma canção para a sua amada? Como você vai cantar uma canção para a sua esposa, para a sua namorada? Uma canção que não atinge, que não agrada, que não vai fazer diferença quando ela ouvir esta canção. Quando Deus ouve as canções que nós cantamos, nós estamos glorificando a Deus e Deus está aceitando ou não o nosso louvor. Uma igreja que adora, música que celebra a Deus e que não lembram as músicas do mundo. Tem muitas músicas sendo plagiadas, muitas músicas estão sendo cantadas com letras de pagode, com letras que não agradam a Deus, com letras que vão fazer com que as pessoas que estão cantando vão lembrar da vida passada, vão lembrar da vida que estava no adultério, da vida que estava no carnaval, na orgia, porque estão cantando com a mesma melodia que o mundo está cantando lá fora. Músicas que agradam, músicas que sejam solenes, músicas que reverenciam o nosso Deus. É para Ele que estamos cantando. Uma adoração a Deus ou um show? Eu espero que o Luiz Fernando nunca traga um cantor nessa igreja que cobre para vir aqui. Nunca chame aqui um conjunto que estabeleça o carro que vai buscá-lo,
o hotel que vai hospedá-lo, a quantidade de toalhas que ele precisa. Isso não deve acontecer nas nossas igrejas, porque nós queremos pessoas que façam isso de graça, que venham aqui, que louvam, que adorem a Deus, porque sabem o que estão fazendo, não por dinheiro, não para a sua própria promoção. Uma adoração que venha do coração e não do dinheiro. Meus irmãos, neste clima, teremos manifestações sobrenaturais. Num clima de honra e glória ao nome do Senhor, Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar no nosso meio. Versículo 43 diz assim: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Na medida que a igreja glorificava, a igreja vivia em comum com todas as coisas, Deus se manifestava no meio deles. Deus estabeleceu princípios para a adoração. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem princípios para que nós possamos servi-lo, e precisamos servi-lo dentro desses princípios. Mas, meus irmãos, é preciso não confundir solenidade com liturgia morta. Não podemos confundir. John Parker diz o seguinte em seu livro, Na Dinâmica do Espírito Santo. Diz o seguinte: diz que não existe nada mais solene do que um cadáver, um caixão cercado de flores. Não tem nada mais solene. Essa é uma cena soleníssima, mas também tem cheiro de morte. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa de adorar como se tivesse aqui um caixão com flores e um morto dentro dele. Não. A igreja pode adorar em espírito e em verdade a um Deus que vive. Tudo o que nós precisamos saber quem é Deus e como devemos adorá-lo está na Bíblia. Seguindo o primeiro ponto lá da nossa mensagem, ser fiel à palavra de Deus, você vai saber também como adorá-lo. Meus irmãos, em último lugar, por fim, o que todos nós desejamos desta igreja é que ela cresça em números. Cresça em números. Versículo 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ia sendo contabilizado aqueles que iam sendo salvos. O crescimento é algo natural. O raquitismo é que não é. Ficar em uma congregação com 20 pessoas, 2 anos, 20 pessoas, 3 anos, 20 pessoas, 30 anos, 20 pessoas, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa anormal. A igreja não cresce, a igreja não desenvolve. Esse raquitismo é anormal na vida da igreja. A igreja precisa de crescer em número. A igreja é um organismo vivo. O judaísmo, sim. O judaísmo é uma religião morta, porque não tem Cristo. O judaísmo, segundo as estatísticas, é a religião que menos cresce no mundo, porque não tem Jesus. Eles estão esperando Jesus até hoje. Mas o cristianismo não. O cristianismo é um organismo vivo, que cresce, que desenvolve, e é preciso que ela continue crescendo. Rick Warren diz em seu livro, Uma Igreja com Propósitos. Ele diz o seguinte: corretamente afirma que a pergunta certa não é
o que devo fazer para a igreja crescer? Essa pergunta está errada. Quando o pastor chega na reunião do conselho, ou então chega diante do presbitério e diz: olha, o que eu faço para a minha igreja crescer? Essa pergunta está errada. A pergunta certa é: o que está impedindo esta igreja crescer? Esta é a pergunta. O que está impedindo? O que está acontecendo na vida dessa igreja que ela não cresce? Alguma coisa está errada. Tem um pecado enterrado aqui nessa igreja. Tem alguma coisa que está contrariando Deus aqui nesta igreja. Alguma coisa precisa de ser mudada. E precisamos descobrir rapidamente o que está impedindo o crescimento, o desenvolvimento desta igreja. Mas, meus irmãos, os pastores que estão aqui, os nossos pastores do presbitério, os demais que estão aqui, não fiquem preocupados, porque o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios, você conhece muito bem, principalmente os pastores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Há quantos anos atrás, foi lido ontem aqui o histórico de como começou esta igreja, lá no município de Abricampo, lá na casa de um homem arbitrário, um homem autoritário, incrédulo. Começou lá na casa dele, com uma Bíblia que foi deixada de propósito pela sua irmã, para que ele achasse que ela deixou aquela Bíblia lá e lesse aquela Bíblia, e ele leu a Bíblia e se interessou, e daí então nasceu uma igreja, uma congregação, uma igreja, e veio a igreja de Pedra Bonita, e veio a igreja de Divino, e agora se estabelece como igreja aqui nessa região. Tudo porque uma mulher, com vontade, com disposição, querendo falar com seu irmão, mas conhecendo o temperamento dele, eu não vou falar, eu vou deixar que a Bíblia fale. E deixou lá a Bíblia de propósito, fez de conta que esqueceu. Podemos até dizer quem é esse senhor, né? Avô e avó do presbítero Obiezer. Meus irmãos, nosso desejo, o desejo desse presbitério que está aqui, com quase na unanimidade dos seus pastores, o quanto isso nos deixou feliz como presidente desse presbitério, com pastores visitantes, um número elevado de presbíteros e igrejas aqui representadas. Reverendo Edson saiu lá de perto de Leopoldina, longe, para estar aqui conosco nesse momento tão solene. Quantas pessoas estão aqui? E o nosso desejo, que ela seja fiel à palavra, que seja uma igreja que ore, que ela zele pelo amor ao próximo e a comunhão com Deus, que ela adore verdadeiramente a Deus e que ela cresça numericamente. Que Deus assim complete essa palavra no nosso coração. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Com certeza você saiu de sua casa para ouvir a voz de Deus. E Deus falou. Eu sei que você tem ouvido a voz de Deus neste lugar. Nós vamos, neste momento também, convidar o presbítero e cantor Jefferson Queiroz, que faz parte também dessa comissão, e ele estará neste momento entoando 2 cânticos. O Jefferson tem vários CD, tá? Você pode depois adquirir um CD se você quiser. E a comissão o convidou para cantar 2 cantos agora, e depois da ordenação ele estará um cântico. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu trago um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Caparaó e também da Federação de Homens. Nós estivemos reunidos aqui há uns 2 ou 3 anos e falávamos sobre isso também, né, da possibilidade de um dia estarmos aqui, como estamos aqui hoje,
agradecendo a Deus nessa data tão importante na vida dos irmãos, na organização desta igreja. Que Deus possa continuar abençoando a todos que hoje fazem parte e aqueles que virão a fazer parte desta igreja também. Nós vamos cantar e louvar o nosso Deus com o cântico Senhor, eu sei que tu me sondas. E após ouvir esta mensagem, que nós possamos realmente deixar que Deus sonde realmente os nossos corações e que Ele possa mudar conforme a sua vontade. Amém? Amém. Sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitar ou quer todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em voltar, tua mão em mim repousar, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão altar. Se eu subo até o céu, sei que ali eu te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Cante comigo. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Louvemos a Deus. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo que verá. Tantos como a areia da praia. Da praia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, gostaria de, nesse momento também, em nome do Sínodo Leste de Minas, trazer as congratulações à organização dessa igreja, sendo efetuado dentro dos limites dos presbitérios a nós jurisdicionados, pois nosso Sínodo tem já preocupado sempre em expandir. Se Deus assim confirmar finalmente
Em janeiro estaremos desmembrando o presbitério de Juiz de Fora, em Zona da Mata Norte, em mais um outro presbitério. E quem sabe, conforme o Senhor conduzir, no ano 2014 vamos ainda desmembrar o sínodo. A gente vai, usando um termo tanto quanto diferente, dividir para crescer. É assim mesmo. Assim como vemos hoje, aqui essa igreja está sendo organizada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim, também congratulamos dessa grande alegria de termos o presbitério Vale do Caparó também expandido, né, nascendo, brotando novas igrejas em seu território, em sua jurisdição. Meus queridos, a palavra do Senhor nos declara, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, cabeça da igreja, possuindo todo o poder e a autoridade nos céus e na terra, tem dado à igreja oficiais para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua santa palavra, sempre sendo zeloso em estar de acordo com ela, e também não apenas para governá-la, mas também o Senhor tem servido em levantar aqueles que vão ser ali instrumentos para o socorro, os diáconos, que têm ali o seu cargo especial de socorrer os necessitados e realizar ali o que se faz necessário, assistência a vidas carentes, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? E vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja está por divina autoridade a cargo dos presbíteros, né? E por esse mesma palavra do Senhor, também que os diáconos têm sobre si a responsabilidade de estar ali assistindo, o dever de receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos, distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja aos necessitados, né? E zelar pela boa ordem no serviço e pela diligência, limpeza e ordem no templo e em suas dependências, bem como os presbíteros de com zelo governar a igreja e ali ensiná-la e aplicar-lhe a disciplina conforme lhe for necessário, tendo sido feito no dia de ontem a eleição dos oficiais para esta igreja. Nesse momento eu passo aqui convido os irmãos a se colocarem aqui à frente para que sejam ordenados e investidos aos ofícios na igreja presbiteriana aqui em Divino. Eu convidar aqui o nosso irmão Natanael Barroso do Nascimento, nosso irmão João Crisóstomo Lourenço, nosso irmão Edio Heller, nosso irmão Elcio Cardoso dos Reis, estes irmãos eleitos presbíteros da igreja, e também os irmãos José Carlos dos Santos, Cleverson José Pereira, Alcino Barroso do Nascimento, Virgílio Alves dos Santos Neto, José Maria Dias, José Isabel Lourenço. Então, os nossos irmãos presbíteros que ficam aqui à esquerda, os nossos irmãos diáconos à direita. Destes 10, 8 já vêm do exercício do oficialato, não precisam ser ordenados, mas 2 irmãos, né, necessariamente serão ordenados aqui também. Eu passo nesse instante a lhes questionar as perguntas constitucionais de compromisso, de testemunho diante do Senhor e desta igreja que hoje aqui os assiste. Irmãos oficiais, presbíteros, diáconos eleitos por esta igreja, vocês creem
nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus, e que essa palavra é a única regra de fé e prática? Sim. Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos da igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês sustentam, aprovando o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Irmãos presbíteros, vocês aceitam o ofício do presbiterato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Irmãos diáconos, vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos esses deveres que este cargo lhes traz? Sim. Prometem ir a todos procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim? Sim. Que Deus abençoe a cumprir tudo que hoje declaram diante do Senhor e da igreja. Convido também a igreja nesse momento a se colocar de pé. Os irmãos aqui que congregam em Divino, os irmãos que congregam em Pedra Bonita, os irmãos que congregam ali, Conceição, e também com os demais que estão nos visitando, como membros da Igreja do Senhor Jesus, que na Igreja Presbiteriana os oficiais não são limitados apenas à igreja local, mas também têm os seus deveres constitucionais no âmbito dos concílios superiores. E eu lhes pergunto, vocês, membros dessa igreja, reconhecem estes nossos irmãos como presbíteros e diáconos? Sim? Sim. Prometem tributar-lhe toda a honra, a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito a esse ofício? Sim? Que Deus abençoe. Eu vi que os irmãos da igreja responderam sim, e os outros ficaram naquela, responde ou não responde? Né? Bem, meus queridos, quero convidar neste momento os nossos irmãos Elcio Cardoso, que esteja aqui, se modificando à frente, e também o nosso irmão José Maria, que vão ser ordenados nesse momento. Os irmãos podem se colocar de joelhos, convidar os nossos irmãos presbíteros, docentes e presbíteros regentes, que possamos nesse momento proceder conforme a palavra de Deus nos ensina, com a imposição de mãos, estarmos neste instante ordenando esses irmãos ao presbiterato e ao diaconato. Igreja, curva suas frontes, feche seus olhos, vamos nesse instante proceder à ordenação dos irmãos. Graças te rendemos, ó Senhor, nosso Deus e Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai bendito, por esse chamado que o Senhor nos concede diante da tua igreja, ser instrumento do Senhor, para a glória do Senhor, para a manifestação do teu grande amor para com todos os homens. Ó Deus, tu que foste servido, que aqui se pregasse e cresce o teu glorioso evangelho, que se formasse essa igreja. Permite, ó Pai bendito, neste momento, nesta mesma igreja, seja sempre bendita a tua santa palavra, seja aqui estes irmãos instrumentos da tua misericórdia, manifestando, ó Deus bendito, toda a prontidão de serviço ao Senhor. E ó Pai celeste, nós ordenamos teu servo Elcio, ó Pai, ao presbiterato da tua igreja, seja Deus ele instrumento do Senhor, para, ó Deus, manifestar o teu governo no meio do teu povo. Dá-lhe, ó Deus, discernimento, sabedoria, dá-lhe instrução, sempre humildade, dependência do Senhor. Em nome de Jesus. E também, Pai celeste, sobre nosso irmão José Maria. Ó Deus, dá este teu irmão, esse nosso irmão, esse teu filho, à disposição, Deus, do serviço do Senhor. Pois o Senhor mesmo nos ensinou que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Assim seja também em todos os nossos corações prontos, ó Pai. E seja esse irmão aqui no instrumento do Senhor, ó Deus,
junto aos irmãos diáconos demais dessa igreja, servindo e atendendo, ó Deus, a tudo aquilo que se faz necessário. Amém. Pai, sob a autoridade nossa constituída como ministros do Evangelho, como presbíteros, regentes e docentes, ó Deus, nós ordenamos nosso irmão Elcio ao presbiterato da tua igreja e o nosso irmão José Maria ao diaconato, ó Deus, do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé e os companheiros podem dar a destra da companhia neste momento. E agora eu proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício do presbiterato e no ofício do diaconato, os nossos irmãos aqui à frente. No presbiterato, nosso irmão Natanael Barroso, José Grisosti, Ed Weller e Elcio Cardoso, e do diaconato José Carlos, Cleverson José, Alcino Barroso, Virgílio Alves, José Maria e José Isabel Lourenço. A igreja pode se assentar? Podem se assentar. Meus irmãos, estamos chegando ao final desse momento do culto ao Senhor. E antes de encerrarmos com a oração e a bênção do Senhor sobre nós, vamos ainda adorar o Senhor com o nosso irmão presbítero Jefferson, entoando mais um hino. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino.
dessa terra. Eu comerei do melhor dessa terra. Amém. Que Deus nos abençoe. Mas antes de encerrarmos, o pastor já está impetrando a bênção. Eu não posso deixar de destacar aqui a presença do meu grande amigo, pastor Edson, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e a pastora Marisa. Por favor, coloque-se de pé. Esse casal que nós temos uma grande amizade, estamos prestigiando. Ele falou: pastor, estarei lá. Eu enviei convite para todas as denominações, para todas as igrejas. A gente fica feliz de ver os nossos amigos, irmãos em Cristo. Pastor Getúlio também, eu vi lá atrás, pastor Getúlio, seja bem-vindo no nosso meio. Queridos, lembrando que a festa continua. Amanhã, reunião de oração. Se Deus quiser, estaremos aqui orando às 19h30. E quinta-feira, nós teremos uma série, né, de trabalhos, às quinta-feira. E nós vamos convidar os pastores, né, que aqui esteve durante algum tempo dirigindo esse trabalho. Então, quinta-feira agora estará o reverendo Flávio, esse jovem que gosta de ter, pastor Flávio, meu grande amigo, né, do ministério. Esse será o pregador quinta-feira, que ele foi pastor aqui, né, bom tempo. E também na outra quinta será o Theo, ou melhor, o reverendo Jonas, que foi pastor também. Coloque-se de pé, reverendo Jonas. Foi pastor aqui da nossa, era congregação, agora igreja, né? E depois será o Theo, estará conosco, e outros pastores. Então vai ser uma honra recebê-los aqui com a gente, tê-los aqui com a gente. Vamos então receber a bênção, né, desta igreja, agradecer ao conselho da primeira igreja de Carangola, que nos apoiou, né, nesse período, e dando toda assistência, todo o recurso necessário, né, e sobretudo apoio espiritual. E nós estamos aqui hoje, irmãos, porque primeiro Deus usou a Doncinha Portes, mãe da Sulamita, da Dona Maria e da Sônia, para abrir esse trabalho aqui. Deus usou, Deus usa quem quer, da forma que Ele quer. E Deus, através da visão dessa irmã, esse trabalho, né, chegou a esse ponto de uma grande igreja. E também queremos deixar bem claro, né, que os pastores que estiveram aqui, todos semearam, mas eu estou tendo o privilégio de colher. Estou tendo o privilégio de colher. E a gente fica muito feliz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que saiu de tão distante para vir aqui, para juntos prestarmos esse culto de gratidão e adoração ao Senhor. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Curve a sua fronte, vamos orar. Santo, 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 Deus onipotente, que eras, que és e que hás de ser. Tu, ó Deus, és eternamente digno, Senhor nosso Deus, de receber toda a honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem te não temerá, Senhor, e não engrandecerá o teu nome, porque só tu és santo, e todas as nações virão e se prostrarão em tua presença. Bendito sejas, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grandeza da tua misericórdia, nos regeneraste para a esperança da vida e pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, que não pode contaminar-se, nem murchar-se, reservada nos céus para nós. Louvamos o teu nome, Pai,
porque tu designaste, desde os tempos eternos, dar-nos o privilégio, a honra de estarmos reunidos para viver este momento. É um privilégio podermos fazer parte, participar da história da Igreja do Senhor. Louvamos-te agradecidos, sinceramente agradecidos, pela vida de cada irmão que deu a sua parcela de contribuição para que esta igreja se organizasse nessa data. E queremos, da mesma maneira, e no nome do teu Filho, o Senhor da igreja, implorar que a tua boa e santa mão, paternal e benfazeja, esteja e permaneça em todo o tempo, erguida para iluminar, abençoar e dirigir esta igreja que nasce. Nós oramos no único, santo, eterno e bendito nome do Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Amém e amém. Agora, irmãos queridos, pelos privilégios que me são concedidos como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, tenho a honra de proclamar e declarar os irmãos das nossas 3 congregações constituídos a partir de agora em igreja, segundo a palavra de Deus, a fé e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despedindo-nos agora, amados no Senhor Jesus, nós dizemos que o amor infinito, inescrutável de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, que a graça, a paz de Jesus Cristo, Deus Filho, nosso Redentor e o supremo pastor das ovelhas, que a comunicação de poder, consolação, discernimento e inspiração do Deus Espírito Santo permaneçam, repousem poderosamente sobre o povo de Deus aqui e sobre todo o Israel do Senhor na terra, agora e sempre. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar.